You have a family history of dementia. I imagine it's scary, right? Yes. And it's one of those diseases you just don't want to get. It's like the C word or the A word. You know? Right, right. And we were able to do what was that biomarker that connects to dementia that places, and we did that for you. And one of the things you called me about later was your heart, and yes, you got a bit of a scare. You want to talk about what that was and how we ended up figuring out what was going on, because I think it speaks to the importance of actually looking at your risk factors in a deep way that we did. E se o homem que uma vez incendiou o ringue da WWE e as telas de Hollywood estiver na verdade a viver uma vida secreta que nem os seus maiores fãs conhecem? Novas imagens revelam a rotina diária de Dwayne "The Rock" Johnson, mostrando o susto cardíaco, as revelações de fatores de risco, a queda de seguidores no Instagram e o esforço incansável que o mantém vivo e ativo. Neste vídeo, mergulhamos diretamente na história nunca antes contada por trás da manchete. Novas imagens revelam como The Rock realmente vive, e desvendamos exatamente o que é preciso para uma lenda permanecer lendária no mundo moderno. Prepare-se para ver o verdadeiro Rock, para além das suas frases de efeito e dos êxitos de bilheteira, e sinta a antecipação aumentar enquanto desvendamos a verdade. Dwayne Johnson já esteve no auge, um farol luminoso de trabalho árduo e carisma. A sua jornada do ringue de wrestling para as telas de Hollywood foi uma história de reinvenção incessante, um testemunho do poder de uma persona cuidadosamente criada. No entanto, sob o verniz polido, começaram a surgir fissuras, uma série de passos em falso, intenções mal interpretadas e momentos de excesso que desafiariam a própria base do seu mito. A transformação de um babyface saudável chamado Rocky Maivia no campeão arrogante e confiante conhecido como The Rock não foi meramente uma mudança de alcunha. Foi um pivô deliberado, afastando-se do herói fabricado e caminhando para um arquétipo que podia ser tanto adorado quanto detestado. Os fãs já o tinham vaiado, rotulando-o de fraude. Mas ao abraçar a pose e a audácia de The Rock, ele transformou esse desprezo numa força motriz. A frase de efeito, "consegue sentir o cheiro do que The Rock está a cozinhar", tornou-se mais do que um truque. Foi uma declaração da sua recusa em ser confinada pelas expectativas da indústria. Esse salto audacioso para uma persona maior que a vida preparou o terreno para os seus futuros empreendimentos. Hollywood, no entanto, provou ser uma arena diferente. Papéis iniciais em O Rei Escorpião e Bem-vindo à Selva ofereceram pouca profundidade, e os críticos o descartaram como uma caricatura unidimensional. O caminho para o sucesso mainstream estava longe de ser tranquilo. Foi em 2011, com Velozes e Furiosos 5, que um ponto de viragem chegou. O personagem de Luke Hobbs, um anti-herói espirituoso e durão, ressoou com o público e posicionou Johnson como uma estrela de ação capaz de liderar uma franquia de sucesso. O sucesso parecia inevitável, mas a mesma adaptabilidade que o impulsionou também semeou sementes de instabilidade. Quando o público espera que um artista mude constantemente, permanecer fiel à sua identidade central torna-se um ato de equilíbrio carregado de perigo. As fissuras na sua imagem pública começaram a alargar-se em 2016. Uma publicação no Instagram a criticar co-estrelas não nomeadas no set de Velozes e Furiosos 8 foi interpretada como uma afronta a Vin Diesel, sugerindo tensão e exigências por mais tempo de tela. Este momento estilhaçou a percepção do jogador de equipa amigável que muitos tinham idolatrado. Os fãs ficaram a debater-se com a contradição entre o animador carismático e um negociador interesseiro. A reação foi imediata. Comentários acusaram-no de hipocrisia, questionando se o herói que ele retratava realmente existia. Mesmo depois de a publicação ter sido apagada e um vídeo de oferta de paz ter sido emitido, a dúvida permaneceu como uma cicatriz que não podia ser apagada. O padrão de autenticidade excessivamente curada tornou-se mais pronunciado nos anos seguintes. As repetidas alegações de nunca ter visitado o In-N-Out e os subsequentes vídeos de primeira vez foram percebidos como momentos de admiração fabricados. Numa cultura que valoriza experiências genuínas e espontâneas, tais encenações foram vistas como artificiais.
Os próprios atos concebidos para reforçar a identificação transformaram-se em evidência de uma desconexão maior entre o homem e a imagem que ele cultivava. Talvez o mais prejudicial de tudo tenha sido a angariação de fundos para os incêndios florestais de Maui. O tom do vídeo promocional estava desalinhado com a gravidade do desastre, e a tentativa de capitalizar sobre a tragédia foi rapidamente rotulada como insensível. A resposta pública foi rápida e implacável. O evento expôs uma vulnerabilidade na persona cuidadosamente construída de benevolência, revelando lacunas entre as ações de celebridades e a empatia humana comum. Na era das redes sociais, onde cada captura de ecrã sobrevive, a confiança pode ser perdida num instante e é difícil de reconstruir. A questão subjacente aqui não é meramente uma série de passos em falso isolados, mas um sintoma mais amplo da própria máquina das celebridades. A busca implacável por validação, a necessidade de apresentar uma imagem impecável e a pressão para se reinventar continuamente podem corroer a autenticidade. A ascensão de The Rock foi impulsionada por uma narrativa autêntica, um trabalhador de colarinho azul que fez sucesso. No entanto, ao estender os limites dessa autenticidade, ele inadvertidamente construiu uma fachada tão elaborada que se tornou frágil. Quanto mais ele tentava ser real, mais a sua representação parecia fabricada. Reconstruir a confiança é uma tarefa monumental. Cada nova revelação ou fabricação exposta adiciona outra onda de dúvida que corrói a base da sua reputação. A expectativa do público por transparência colide com o desejo da celebridade por uma narrativa controlada. Neste ambiente, o custo dos passos em falso é amplificado e a margem de erro diminui. No entanto, a história não termina com uma queda. A narrativa de The Rock é uma que sempre envolveu um arco dramático. A questão agora é se ele pode virar-se para a autenticidade, admitir erros passados e remodelar a sua imagem para se alinhar com o herói genuíno que ele outrora representou. Se ele escolher confrontar as lacunas entre a persona e a pessoa, poderá encontrar um caminho de volta à confiança que outrora desfrutou. A jornada à frente será desafiadora, mas continua a ser um testemunho do poder duradouro da reinvenção, se guiada pela honestidade e humildade em vez de apenas pelo espetáculo. O silêncio que agora paira sobre o antigo titã do ecrã de prata é quase palpável. Por baixo da fachada polida da sua marca, o seu sorriso carismático, a sua voz imponente, há uma melancolia silenciosa que começou a surgir. Está no sorriso cansado que ele mostra em raras atualizações pessoais, no olhar quase suplicante que cruza a lente da sua câmera. Ele está preso, não está? Preso por uma jaula dourada que construiu a partir de um único desejo, ser visto como imbatível, infalível. A questão que todos sussumam em voz baixa é se este é o começo do fim, se a era de The Rock está finalmente a chegar ao fim. 4 anos de domínio inquestionável parecem uma vida inteira, uma marcha implacável onde cada passo era uma declaração de força. No entanto, as rachaduras que começam a aparecer são mais do que cosméticas. Elas revelam vulnerabilidades que antes pareciam impossíveis de expor. A ilusão que tinha sido uma muralha de invencibilidade está a começar a desmoronar-se. Num momento, ele está no pináculo de Hollywood, no outro, enfrenta uma torrente de críticas e dúvidas. É um duro lembrete de que mesmo as maiores estrelas são, em última análise, humanas, sujeitas às mesmas pressões, inseguranças e falhas que qualquer outra pessoa. Este é um momento para refletir honestamente sobre a sua jornada. De origens humildes a ícone global, ele construiu um império sobre carisma, trabalho árduo e um charme inegável. Mas em algum momento, ele perdeu o contacto com o que realmente importava. Ele perseguiu uma imagem, e essa imagem o consumiu. A narrativa de The Rock sempre foi a do azarão que alcançou a grandeza, uma personificação viva do sonho americano. Ele encarnou o sonho de que qualquer um poderia ter sucesso através da perseverança e da garra. No entanto, a mesma busca que o tornou um nome conhecido também se tornou uma prisão autoimposta, que deixou o seu eu autêntico enterrado sob camadas de perfeição performática.
A história, no entanto, não é necessariamente uma tragédia. É uma oportunidade para a introspeção, um caminho para a autenticidade. Oferece uma chance de se reinventar novamente. Poderá ele mudar? Poderá ele desfazer-se das camadas de perfeição fabricada e abraçar a beleza do imperfeito? As novas imagens sugerem que a resposta não reside num regresso súbito à sua antiga persona, mas num afastamento deliberado do palco que definiu a sua vida pública durante décadas. A notícia de última hora no mundo do entretenimento é que ele não está a reformar-se, mas a dizer adeus a Hollywood. A distinção é crucial. Ele não está a afastar-se completamente, está simplesmente a mover-se de uma plataforma que tem sido tanto uma fonte de sucesso quanto de escrutínio. As suas próprias palavras captam a nuance. Não estou a reformar-me, estou a dizer adeus. A escolha é impulsionada pelo desejo de viver nos seus próprios termos, longe das pressões artificiais que o têm oprimido. Ele quer reconectar-se com as suas raízes, a sua família e a comunidade que o moldou desde o início. Ele procura uma vida que não seja medida por receitas de bilheteira ou patrocínios de marcas, mas por uma realização genuína e tranquila. A sua decisão de dizer adeus também é sobre reconectar-se com as pessoas que ama. Ele fala sobre jantares de família que antes pareciam rotineiros, mas que agora são momentos cruciais de alegria e conexão. Ele procura dedicar mais tempo às pessoas que sempre estiveram lá, antes dos contratos que o definiram. O trabalho filantrópico há muito tempo faz parte da sua vida, mas agora assume uma nova dimensão, um compromisso sincero e sem filtros com causas que lhe importam pessoalmente. A mesma energia criativa que outrora impulsionou os seus dias de wrestling, agora canaliza-se para novos projetos, que são pessoais em vez de comerciais, focando-se em narrativas que refletem a sua própria voz em vez da voz de uma marca. Dizer adeus a Hollywood abre a porta para empreendimentos criativos com um alcance mais íntimo. Ele já começou a explorar a escrita, produção e direção de conteúdo, que parece menos uma manobra de marca e mais uma conversa com seu público. Nesta nova era, ele passará os seus dias em espaços mais calmos e pessoais, talvez a cozinhar uma refeição na sua cozinha ou a fazer uma caminhada tranquila com a sua família. Ele começou a partilhar vislumbres da sua rotina diária, um treino matinal que já não parece uma encenação, uma conversa noturna com um amigo próximo sobre o estado da indústria. Estes momentos são crus e sem filtros, um afastamento da marca polida que ele outrora curou. O impacto do seu legado permanece complexo. Os seus vídeos anteriores sobre o In and Out, os mitos sobre o pequeno almoço de 800 calorias e o batido pós-treino de 700 calorias, essas controvérsias e debates ainda persistirão. Os números vazados e os memes que se seguiram à tentativa de Black Adam, as consequências das aparições de Joe Rogan, os passos em falso nos esforços de socorro aos incêndios florestais de Maui, todas essas controvérsias tornaram-se parte da narrativa que o rodeia. No entanto, talvez estejam a tornar-se aceitáveis como contos de advertência. Eles ilustram as armadilhas de viver num mundo onde a performance muitas vezes supera a autenticidade, onde a confiança do público pode ser corroída por um único passo em falso. E, no entanto, por tanto tempo, The Rock foi uma figura inspiradora. Ele personificava o sonho americano, a crença de que qualquer um poderia superar a adversidade. Ele construiu um império do zero, transformando o seu nome numa marca que vendia músculo, determinação e um sentido de esperança. Agora, com o seu afastamento de Hollywood, essa mesma marca de esperança está a assumir uma forma diferente. Já não se trata de ser uma celebridade, mas de ser uma pessoa disposta a olhar para a sua própria vida, a admitir o peso de um mito e a avançar de uma forma que seja verdadeira para si mesmo. Há um sentido palpável de esperança de que este novo capítulo trará paz a um homem que passou grande parte da sua vida sob os holofotes. Ao escolher a autenticidade em vez da performance, ele convida o seu público a ver um tipo diferente de força, uma enraizada na vulnerabilidade e na honestidade. O seu legado pode ainda estar entrelaçado com as controvérsias e as lendas que ele outrora promoveu, mas esses elementos estão a tornar-se parte da narrativa mais ampla que nos ensina a importância de sermos donos das nossas histórias.
O mundo pode ainda lembrá-lo como um titã de Hollywood, mas também se lembrará de um homem que, após anos de ser visto como imbatível, escolheu tornar-se algo mais relacionável, mais humano e, em última análise, mais autêntico. Ele senta-se à mesa da cozinha, a luz do sol espalhando-se sobre uma pilha de recibos de supermercado e um livro de receitas inacabado. A rotina matinal, que antes parecia um espetáculo encenado, foi reduzida a um ritmo simples. Uma chaleira a assobiar, uma caneca de café a arrefecer e o zumbido suave de um rádio que toca apenas jazz local. Já não há necessidade de coreografar um treino ao nascer do sol para as câmaras. Em vez disso, o levantamento do halter parece uma conversa pessoal, uma verificação honesta contra o peso que ele carrega por dentro. A internet nunca esquece, mas o peso da sua memória pode tornar-se um andaime que tanto sustenta quanto esmaga. As crónicas do In and Out, o mito das 8.000 calorias que se transformou em memes e os rumores sobre o uso de esteroides tornaram-se todos capítulos de uma história que os fãs podem rever com um deslizar. No entanto, por trás do ciclo implacável de comentários está um homem que há muito tempo tem sido um recipiente para narrativas aspiracionais. Durante anos, a marca que ele cultivou foi uma de determinação impossível, uma personificação do sonho americano. Mas as rachaduras que apareceram no verniz não são um mero sinal de envelhecimento. Elas sinalizam uma mudança na própria fundação da sua persona pública. Quando ele se afastou do brilho de Hollywood, não foi uma tentativa de escapar à fama, mas um passo deliberado em direção à autenticidade. A decisão de parar as campanhas promocionais, sem mais anúncios chamativos de tequila no Instagram, sem mais outdoors ambulantes num palco global, foi um reconhecimento de que a essência da sua marca já não era sua. Era um produto construído sobre imagens cuidadosamente arranjadas. A percepção de que uma marca pode superar o seu criador é uma lição que se estende para além de Hollywood. A rocha, que outrora parecia inquebrável, tinha se tornado um monumento construído em areias movediças. A sua fundação estava sendo questionada por um público que se tinha tornado cada vez mais cético. As consequências de Black Adam, a reação negativa à entrevista de Joe Rogan, a percebida má gestão do auxílio aos incêndios florestais de Maui, todos esses incidentes foram gravados na memória coletiva de fãs, críticos e observadores casuais. Cada passo em falso serviu como um lembrete de que mesmo uma figura com o alcance de um ícone global não está imune ao erro humano. A narrativa, que outrora o apresentava como infalível, começou a erodir, revelando um indivíduo multifacetado, capaz de aprender, crescer e redefinir-se. Esta recalibração não tem sido puramente um recuo estratégico. É uma busca franca de propósito para além da bilheteria e do ringue de wrestling. Ele começou a canalizar a sua energia criativa para projetos que falam dos seus próprios valores, em vez de expectativas externas. A história do seu novo empreendimento, uma produtora independente focada em vozes subrepresentadas, fala de uma intenção de retribuir e de criar narrativas que reflitam a experiência humana real e sem filtros. O trabalho que ele está a produzir não é sobre vender um produto, é sobre construir uma conversa com um público que agora reconhece a sua autenticidade como uma mercadoria rara. A vida familiar tornou-se a sua âncora, proporcionando estabilidade num mar de opiniões públicas flutuantes. Nos momentos íntimos capturados nas novas imagens, vemos-lhe a rir com os seus filhos enquanto explica como equilibrar um batido de proteína, como ler uma banda desenhada ou como fazer um pão do zero. A presença da sua família no ecrã já não é um truque, é um testemunho da realidade de que os seus maiores triunfos são encontrados em experiências partilhadas e na resiliência do dia a dia. A mudança no seu número de seguidores nas redes sociais reflete este pivô filosófico maior. Milhares de seguidores foram perdidos em poucas horas assim que o tom da sua marca foi questionado. Essa perda não é meramente um número, é um sinal de desconexão, um sinal de que o público tinha começado a ver um produto separado do criador. Embora os estúdios possam hesitar em investir numa marca potencialmente manchada, o caminho para reconstruir a confiança é pavimentado com responsabilidade. Ao reconhecer os seus erros e assumir responsabilidade, ele demonstra uma forma de liderança fundamentada na humildade e na coragem.
Reconstruir o seu legado já não se trata de recapturar o Rock que ele outrora retratou, mas de abraçar a pessoa por trás da persona. Ele começou a desmantelar o império que construiu sobre pequenas mentiras e mitos cuidadosamente curados, permitindo que o ser humano cru e imperfeito emergisse. Este processo de desconstrução, de desvendar camadas de artifício, não é meramente um exercício pessoal. É um ato público que convida outros a examinar as suas próprias narrativas. Num mundo saturado de ícones fabricados e outdoors ambulantes, o poder da conexão genuína brilha mais intensamente. As novas imagens capturam um lado diferente dele. Os momentos tranquilos de contemplação no seu jardim, a pausa deliberada antes de um discurso num evento filantrópico, o riso genuíno partilhado com uma criança enquanto joga um jogo de cartas. Estas cenas não são rotarizadas, são momentos de verdadeira vulnerabilidade. Ele já não está a tentar ser The Rock. Ele está a escolher ser Dwayne Johnson, o humano falho e imperfeito, com a capacidade de inspirar através da verdade em vez da ilusão. O seu legado, portanto, assume uma nova dimensão. Já não é medido pelo número de títulos de sucesso ou pelo rugido de uma multidão de wrestling, mas pela sinceridade das suas ações e pela integridade da sua voz. Quando ele entra numa sala sem um guião, as pessoas sentem essa autenticidade. Essa autenticidade torna-se a moeda que pode transformar uma lenda de um ícone fabricado num herói relacionável. O futuro da sua história depende da sua vontade de assumir os seus erros passados, de ouvir as críticas e de reconstruir a confiança do zero. No final, a narrativa que emerge não é de uma queda, mas de um renascimento, um compromisso renovado de se conectar com as pessoas a um nível humano. As novas imagens revelam que The Rock está a viver, a respirar e a evoluir de uma forma que convida outros a fazer o mesmo. Este é o seu verdadeiro legado, um testemunho de que mesmo os impérios mais meticulosamente construídos podem ser transformados quando ancorados na verdade, vulnerabilidade e humanidade partilhada. As novas imagens, longe de serem uma encenação, revelam o homem por trás da alcunha, desvendando um esforço incansável, uma cascata de passos em falso e, em última análise, uma mudança deliberada do espetáculo para a sinceridade. À medida que The Rock sai do brilho de Hollywood para se refazer em torno da família, comunidade e narrativa sem filtros, resta-nos perguntar: poderá o mito de uma lenda ser reconstruído ao abraçar a vulnerabilidade? Ou a rocha que outrora parecia inquebrável permanecerá para sempre fraturada? A resposta poderá residir nas manhãs tranquilas à sua mesa da cozinha, onde o único peso que ele levanta é o da verdade que ele escolhe levar avante.